Virando o jogo, oferecimento Banrisul, toda a segurança Banrisul em um aplicativo completo. Baixe hoje mesmo, Banrisul Digital, clique e simplifique. Muito boa tarde, meus amigos. Começando o Virando o Jogo desta segunda-feira, ao vivo, aqui pela TVU, canal 55, também canal 11 do Sistema NET. E você pode nos acompanhar também pela internet, através do site da TVU, cujo player você acessa direto, tvuplay.tv.br, ou então nas páginas do Facebook, @TVUplay, @Virando o Jogo TV, onde você pode interagir conosco aqui no programa. E também através do nosso WhatsApp, 999-81-7700. 999-81-7700, o número do nosso WhatsApp, para você participar e fazer o programa Virando o Jogo junto conosco aqui. Na bancada hoje, Diogo Rossi, Nelson Cerqueira, Antônio Bavaresco e Jairo Cuba, da Rádio Galera. Tudo bom, Cuba? Tudo certo, Rogério, amigos, os amigos telespectadores da TV Urbana. Aliás, uma satisfação mais uma vez. Aliás, tu foste notícia. O jornalista normalmente não é notícia, mas tu foste notícia, né, o mês passado por dois fatos. O primeiro deles, aquela fotografia no jogo... O babador da CBF. Exatamente onde o colete da CBF... Lá no Mineirão. No Mineirão. E foi o jogo do Grêmio com o Cruzeiro. Semifinal da Copa do Brasil. Exatamente. E aí, depois disso, veio a outra parte, vamos dizer, da notícia mais importante, que vai ser da cirurgia bariátrica que tu vai ser submetido quando? Exatamente. Bom, vamos voltar um pouquinho rapidinho. A questão de uns 2 meses e meio, por aí atrás, o Pedro Ernesto me procurou, através até de um contato do Edgar Vaz com o presidente da SEG, com o Pedro. O Pedro tem muitos contatos, muitos conhecidos. Lá na Arena, no credenciamento, para falar, né, sobre a possibilidade de fazer um tratamento e tal, daquele jeito do Pedro, né? Tu vai morrer desse jeito e tal. Sim. Enfim, fazer algo preventivo para justamente evitar de dar um problema ali na frente. E a partir dali começou alguns contatos. E aí deu a coincidência que, no meio disso, agora já no final de agosto, teve esse jogo do Cruzeiro, onde teve a famosa foto lá do colete da CBF, onde, enfim, todos os colegas aqui sabem como é que funciona. É um tamanho único e eu sou muito grande, acho que mais ou menos 2 anos, né, a CBF realiza os credenciamentos e desde lá eu sempre solicitei para o pessoal da CBF que fizesse colete para o meu tamanho. Em algum momento apareceu aquilo de forma nacional, né? E aí viralizou, virou meme, enfim. Que a CBF não fez o colete pro teu tamanho. Exatamente. A SEG aqui tem um... a gente sempre teve um cuidado, né? Um cuidado. Foram feitos já 3, eu acho, da SEG. Tinha uma numeração especial que a gente fazia o colete pro Jairo lá, inclusive os patrocinadores da SEG gostavam muito da propaganda do Jairo, ficava um pouquinho maior, mais destacado. Né? Não, mas, brincadeira à parte, a gente sempre teve um cuidado muito grande. Exatamente. Isso aí para evitar, justamente evitar, principalmente essa exposição desnecessária, né? Bom, e aí foi feito esse contato do Pedro Ernesto, né? Isso. E aí os médicos intervenientes da Santa nesse Casa, processo. Né? Através do diretor lá, o Fernando Lucchesi, ele indicou o Dr. Decarli, que é um cirurgião especialista nessa área há mais de 30 anos. Eu tive uma consulta na sexta retrasada com ele. Agora será feita uma bateria de exames a partir da próxima semana. Para de 25 de outubro já está marcada uma consulta com o clínico geral para analisar esses exames. Terei consultas com a nutricionista e com a psicóloga também. E creio eu que mais ou menos até o final do ano aí deva estar saindo a cirurgia, né? Porque pelo que o Dr. Decarli, o cirurgião, me passou, estão tudo aqui meus exames, que a princípio, de vez em quando eu sempre fazia aquela bateria de exames, né? O famoso check-up. Claro que agora alguns mais específicos também. Tendo o aval do clínico geral, que vai avaliar os exames, da nutricionista e do psicólogo, já pode ser feita a cirurgia na sequência. Que bom. Então, tudo encaminhado, felizmente. Né? Tudo no foco. E em breve nós vamos ter aí nós temos também a notícia do show, né? Também, sim, porque vai haver, exatamente, porque tem toda essa parte aí que é o financiamento e que vai ser isso feito, foi do jogo da seleção brasileira, né, uma parte que cabia à Federação Gaúcha de Futebol, que vai antecipar esses recursos
e que depois esses recursos vão ser repostos para a Federação Gaúcha de Futebol através de um show que o Pedro Ernesto vai fazer com o Duda Garbi. O Duda Garbi, lá na própria federação, lá no... Isso, é lá no auditório da Federação. Não tem uma data como assim, ainda, não está definida, ainda precisa, mas uma pré-data seria 4 de outubro, né, dia 3 ou 4 de outubro, mas ainda não está 100% definido. Assim que tiver, claro que eu vou avisar os amigos. Conta com a gente aí. Obrigado. Vamos divulgar a data aí, vamos pedir a presença dos nossos telespectadores do jogo, participando também. Porque é um show bela iniciativa. Muito bom, né? Nosso colega Pedro Ernesto aí também, nosso vice-presidente da SEG, e o Duda Garbi também, que estão fazendo essa mão aí. Grande parceria, sem dúvida. Vamos à mensagem do Banrisul, a gente já volta para falar aí. Que fiasco do Grêmio, de novo. Oh, meu Deus do céu. Já voltamos. Eu escolhi o Banrisul pela segurança e proximidade. Eu também. Eu gosto de ser atendido na agência, pago minhas contas, saco dinheiro, confiro meu saldo. Eu faço tudo isso, vô, mas eu prefiro usar o celular. O Banrisul sempre está perto quando eu preciso. Perto mesmo? Dentro do bolso. Banrisul Digital, o aplicativo que simplifica a sua vida com a segurança do Banrisul. E aí, vô, não vai na agência hoje? Já foi. Banrisul Digital, clique e simplifique. Isso aí, Banrisul Digital, né? Clique e simplifique. O Nelson ficou indignado comigo aqui, como fiasco? Mas não foi fiasco do Grêmio. Não. A Chapecoense foi melhor que o Grêmio. Tá bom. Não, mas é fiasco a Chapecoense ser melhor que o Grêmio. Não é normal. Quantas defesas o goleiro da Chapecoense fez? Não é normal, não. Isso aí aumenta o tamanho do fiasco. Não é normal. Primeiro, não é normal. É contra. Não é normal o Grêmio perder para a Chapecoense, ainda mais na arena. Segundo, o momento do Grêmio é horrível. O Grêmio fez gol somente em jogos nos últimos 7. Já sabe o que é pior? Brincadeira à parte, a Chapecoense não tem nem treinador. Né? Exatamente. Mas então é um fiasco. Então eu não entendo. A Chapecoense não tem grupo. É indignação do o Nelson contraria o que eu falei e está dando argumento para mim. É só para fazer. Tu não entendeu que eu só fui indicar contigo? E aí quando tem a oportunidade, pelo menos de manter aqueles 7 pontos, já que o Corinthians venceu, e vamos ver também de forma irregular de novo, né? Mas ontem eu acho na coletiva do Renato... O Grêmio não tem moral para reclamar da maneira como o Corinthians venceu. Não, nenhuma moral. Não, ontem eu acho que na coletiva do Renato... Não porque ele tenha sido beneficiado, mas porque ele não está fazendo por ele. Então não adianta reclamar, tem que ficar quietinho. Eu acredito, até foi numa resposta para uma pergunta do Diogo. O Renato, ele fala, bem ao final da resposta dele, ele disse, agora tem que esquecer o brasileiro, claro, devido ao jogo do Botafogo. Mas eu sentia que ele esqueceu o brasileiro, tipo assim, olha, a gente não jogou, não está fazendo a nossa parte. A primeira resposta dele... Ele a toalha. Ele abriu ele abriu a coletiva falando, eu achei a coletiva dele muito boa, porque ele abriu dizendo assim, nós não merecemos um resultado melhor. Não foi aquele treinador que ficou... nós tivemos posse de bola. Ele reconheceu o Grêmio. Não, ele foi realista. Ele falou, nós jogamos nada para ganhar. E ele já tinha dado uma pista, e eu acho que isso aí é uma coisa grave, porque acho que o Grêmio... Tá tudo bem, eu não vou nem falar do brasileiro, que o brasileiro, mesmo que isso não tivesse acontecido, talvez... E ainda assim, quando isso fosse campeão. Mas com a saída do Pedro Rocha, o Grêmio abriu mão, na minha opinião, de conquistar títulos quando vendeu o Pedro Rocha. Tinha que vender, mas isso é um outro problema. E não teve, e aí teve 4 ou 5 dias para ir atrás de qualquer reposição, porque eu sabia que não ia ter o Luan no primeiro jogo contra o Botafogo. E sabia que não ia ter o Luan no jogo antes, porque estava convocado para a seleção. Sim. Ninguém ia adivinhar que o Grêmio ia ganhar de 5-0 do Sport. Já naquele jogo não teve o Luan. A única reposição foi o Michael, né? O Grêmio... Não, e o Michael... O Grêmio repôs o Michael. Foi a única reposição que o Grêmio fez. Então o Grêmio... Mas o que era mais importante? Até volante o Grêmio se vira. Véio. Sim, claro. O Jailson não jogou mal no Rio de Janeiro. Agora o Grêmio não tem mais armador nenhum. Eu acho que o problema é maior. Quando o Luan não jogar, principalmente na Libertadores, onde as inscrições já estão encerradas, só pode... Na semifinal. O Grêmio não tem armador. Não, mas o Grêmio nunca teve esse armador. Não, mas o Luan faz às vezes. Mas mas se tinha esperança, Rogério. Rogério, o jogador da transposição, o jogador que faz a jogada. Isso aí no dia que o Pedro Rocha... mas vem cá, o Grêmio só tinha... É o que eu estou dizendo. Falar de novo, o Grêmio só tinha o Luan. Não, mas eu vou falar onde que eu quero chegar. Agora tem só o Luan. No dia da venda do Pedro Rocha, se ficou sabendo junto com a venda dele que o Douglas tinha se machucado de novo. Sim, naquele dia é que eu tô cobrando. Eu não estava cobrando antes, porque a expectativa é que o cobrando Douglas, a direção do Grêmio uma atitude mais Douglas poderia estar recuperado agora, o Jael tá. Além disso,
Agora, no mesmo momento a saída do Lincoln, não que fosse a solução, mas era o que tinha para o momento e agora não tem nem isso. Então, o Bolanhos, na situação toda que a gente sabia, saiu também. Mais o Gaston Fernandes. A negociação do Lincoln não trouxe grande dinheiro para o Grêmio. Exato, eu estou dizendo. Tá, então, por que essa saída toda? Dinheiro trouxe. Quanto que trouxe a do Lincoln? 2 milhões de reais. Por um empréstimo? Mas isso de não é meio dinheiro. ano. mas não foi pelo dinheiro. Não foi pelo dinheiro. Isso não é dinheiro. Eles acham que isso não é dinheiro. Rogério, agora eu quero saber o seguinte. É dinheiro lá pro meu Aimoré, não pro Grêmio. Não, e é dinheiro para nós, pro bolso da gente. Sim, para mim. Não, pro bolso. Não, Nelson, dentro do contexto do futebol. Dentro do contexto do futebol. A gente sabe o que a gente faz. Cacete, dentro do contexto do futebol e do Grêmio, não estou falando do Aimoré, que vai ser dinheiro para o Aimoré e qualquer outro clube do interior, né? Mas no contexto do Grêmio, 2 milhões não é dinheiro. Não é 33% da folha, eu acho bastante. Não é por isso que ele saiu. Mas não é. O que? 33% da folha de um mês. Bom. 33% da folha de um mês, isso não é dinheiro. Eu quero saber o seguinte, o Lincoln hoje não seria útil para o Grêmio na ausência do Luan? Com certeza. Seria não útil, foi útil o ano inteiro. Não foi. Não foi útil o ano inteiro. O Lincoln do ano passado jogou bem. O Lincoln desse ano não jogou nada. Eu concordo que a saída do Lincoln agravou, porque daí é menos um no grupo. Mas a pior saída foi a do Gata Fernandes, que o Grêmio liberou ele ao natural. A pior saída do Grêmio, desculpa, foi o Bolanhos. A grande contratação dos últimos tempos do Grêmio foi o Bolanhos, não andou, não funcionou. Mas o Bolanhos ia fazer a do Luan? O Bolanhos ia fazer a do Luan? Ele fez num gauchão super bem. No gauchão não é termômetro, né, Bavarense? No gauchão não é Bavarense. O termômetro Bavarense. Mas como é que eu vou medir? Ia jogar no Campeonato Brasileiro, não ia fazer o papel. Quem disse que não? Não tinha condições de fazer. Mas acho que baseado em quê? Que tu acha que ele não teria condições? Nas condições dele. Nas condições dele, nas condições técnicas, táticas dele. Eu acho que no Campeonato Brasileiro ele não faria do Luan. Eu acho que faria esse jogador. Todas as fichas do Grêmio foram nesse jogador. O grande investimento do Grêmio, qual foi o jogador mais caro? O Grêmio errou, porque subdimensionou as perdas que teve naqueles 5 dias ali. Azar, fosse atrás de alguém da Série B, de fora do Brasil, não sei o que é. Fora do Brasil não podia trazer, né? Da Série B? Mas aí nós estamos fugindo. Pelo menos, porque olha aqui, o Grêmio, o Renato deu a mesma declaração depois do jogo contra o Vasco, certo? Exatamente. Não jogamos nada. Isso. Então faz horas que não está jogando nada. Faz horas que o Grêmio não está jogando nada. O Vasco, o Grêmio não teve Luan também. Não, tudo bem, mas aí tu vai ficar sempre dependente de um único jogador. Por isso que eu falei que tá errada a direção. Não, mas não só a questão de contratação. Vamos dar uma olhadinha nos lances, depois a gente volta aí para analisar um pouco mais a atuação do Grêmio ontem. Vamos ver os lances do jogo. O futebol ainda é feito de jogadores. Sim. Jogadores, treinadores. Não, mas ontem não foi culpa do Renato. O Renato escalou o que ele tinha. Escalou o que tinha. Que lançamento desse do Arthur pro E acho que as mudanças que ele fez no segundo tempo... Melhoraram, eram para ter melhorado um pouquinho mais. O Arroio não entrou. O Patrick teve mais iniciativa. Pois é, uma pergunta, por que o Patrick não começou o jogo se ele é dado como substituto do Luan? Porque ele não está inscrito na Libertadores, possivelmente. Não, não tem nada a ver o jogo ontem na hora da Libertadores. Mas tu tem que testar sem o Luan, né? Testar sem o Luan, tu vai testar com ele. Se ele não está inscrito na Libertadores, não deve testar. Botar pra quê? Tem razão o Diogo. Sim, mas então, quando está perdendo de 1-0, não bota o guri também. Deixa lá. E deixa o time. E deixa o time jogando como está. Senão nós vamos ter sempre uma desculpa para isso. Que golaço que ia fazer o Paulista aí? 2, né? Que golaço. Essa bola, alguém disse que o erro tinha sido do Arthur. Não, o erro foi do Cortez, que largou a bola nas costas do Arthur. Exatamente, Aliás, impressionante, os jogadores do Grêmio, todos eles procuram o Arthur, né? Procura para passar. O jogador pega a bola, procura o Arthur. O Arthur virou a referência técnica. No centro do time. 2 vezes o Paulista. Isso não é um problema. Não, é bom pro Grêmio, porque a referência técnica é um jogador muito bom. O problema do Grêmio está sendo isso, uma coisa que todo mundo está falando que é meio óbvio, né? Que é a questão da... Sim, tu quer? Quantos melhores momentos tu quer? Acho que o jogo não teve grandes melhores momentos. Mais reforça o teu argumento, Roger. Teve uma chance de gol no segundo tempo. Os melhores momentos mais reforça o teu argumento. Quais foram as jogadas mais perigosas? Foram as do Chapecoense? Sim, sem dúvida. Aquele final de primeiro tempo. Reforça o Rogério. O que eu não entendi na escalação, na minha concepção, eu posso estar errado realmente no futebol, mas se eu vou ter um centroavante mais referência, o Grêmio tinha ontem no Jael, o centroavante mais referência. Eu não vou usar pelas extremas jogadores que fecham para o meio. Eu vou procurar usar pelas extremas jogadores que
procurem a linha de fundo e alimentem esse meu centroavante. E por isso que eu não entendi o que o Renato pretendia com o Fernandinho na direita e com o Everton na esquerda. Jogadores que têm as melhores jogadas, o Everton puxando para dentro e batendo com o pé direito, e o Fernandinho puxando para dentro e batendo com o pé esquerdo. Quer dizer, o Jael, salvo lembrança de vocês, ele não recebeu uma bola. Teve um cruzamento no primeiro tempo do Léo Moura na direita que ele consegue cabecear. Ele se abaixou, né? Ele consegue se antecipar o Groy. É o lance do Grêmio. Mas não é, mas posso te dizer uma coisa, várias vezes o Grêmio se condicionou no primeiro tempo, Rogério. Tanto que teve 12 cruzamentos, salvo o melhor juiz, acho que foi por aí, mas no primeiro tempo. Certo. Não, mas o que eu quero dizer é que não é o estilo do Grêmio. Teve 12 bolas na área, não foi cruzamento. E outra coisa importante, o Jael fez o mesmo papel que o Barrios fez em alguns jogos, porque também não viu a bola. Não, mas é diferente. Não, mas o Barrios é diferente. É diferente. O Barrios sai da área. Barrios sabe jogar. Ele transaciona, ele vai. Agora, por exemplo, o Jael é um jogador de referência. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, em vez daquele cruzamento pelo alto, o que o Grêmio não está acostumado, os jogadores do Grêmio a trabalharem, o Grêmio em várias ocasiões tinha a possibilidade de meter a bola por baixo, pelo chão, inclusive pro Jael. Tá, e não fez. Por quê? Por uma orientação que deve ter vindo. O Jael é bom de cabeça, mete a bola. Não tem esse jogador para enfiar a bola. Eu acho que é até meio... Esse jogador está machucado. O próprio Léo Moura, em vez de tu cruzar a bola chuveirinho, que nem o Grêmio fez, teve ocasiões em que tu via que o jogador poderia receber a bola na frente e eles optaram, foi uma opção do jogador. O Jael é um jogador para uma jogada de força. Tá, mas receber a bola na frente aonde? Aí é que eu quero chegar. Não, eu digo assim, no meio do ataque, no comando do ataque. Mas tudo centralizado. Mas é isso que eu estou dizendo. O Grêmio já cometeu, o Grêmio cometeu esse erro também contra o Avaí. Sim. O Grêmio não joga mais pelo flanco. Quando o Edilson joga, até joga. Contra o Sport teve tudo bem, contra o Edilson, com o Edilson, ontem o Edilson não estava. Mas é flanco no sentido. Flanco no sentido de poder fazer a jogada. Como, por exemplo, o Edilson faz com o Ramiro. Tu não precisa ter um jogador que seja extrema para fazer a jogada. Tu pode ter o Ramiro com o Edilson pelo lado direito e várias vezes isso já deu certo, claro, com o Edilson cruzando. No caso que é jogadas de ultrapassagem pela linha lateral. Sim, o cruzamento não conta. Como o famoso porque, por exemplo, ontem contra a Chapecoense o Grêmio fez mais de 30 cruzamentos. Mas não de lá. Mas não com uma jogada aguda. Sim, essa não com uma jogada aguda. O levantamento, porque nem o Léo Moura nem o Cortez chegaram à linha de fundo. Eu acho que o Léo Moura já passou do... Cortez chegou uma vez. No primeiro tempo. Então, o lado esquerdo de defesa do Grêmio era o que tinha que sustentar o lado mais difícil de ataque da Chapecoense, que era o lado direito, né? Sim, do Apodi. Com o Apodi. Só que assim, o Rogério tem razão. Mas eu não entendo. Faz muita diferença o Edilson. Muita diferença. Mas mesmo com o Léo Moura, eu não entendi por que não ficou o Fernandinho jogando pela esquerda, o Everton um pouco mais próximo do centroavante. Tá? Fazendo um esquema com dois atacantes. Vamos dizer, meia direita, segundo atacante, mas pelo meio, e botando o Ramiro para fazer a jogada pelo lado direito com o Léo Moura. Sabe, a centralização que o Grêmio fez ontem do jogo... A falta do Luan entortou o time do Grêmio, gente. Mas não é só a falta do Luan. Não é só a falta do Luan. Até porque talvez o Renato fosse contrapor essa tua ideia tática, dizendo que o Grêmio perderia o meio, porque abriria muito. Mas na recomposição fecha. Sim, isso aí é para armar jogar. Claro. E mesmo assim não conseguiram fechar no gol da Chapecoense. Também, exato. Agora o gol da Chapecoense. O Arthur Caí pegou a bola livre. Começou o segundo tempo avoado. Pelo amor de Deus. Eu quero só pegar os dois zagueiros do Grêmio, que foram os dois que estavam naquela jogada, né? Era o Bressan e o Thierry. Quando naquela posição chegar um jogador na frente da área com possibilidade de chute a gol, tira o chute, né? Não fiquem trocando de posicionamento na hora. Um zagueiro faz sinal para o outro, tu vai... Pelo amor de Deus, vai o que está próximo do cara. Não tem tempo para isso. O lance, se der para mostrar aí de novo, o André, mostra o lance do gol da Chapecoense. Não, os zagueiros fizeram a confusão do Marcelo Groy. Tá? Vamos mostrar, posicionar só o lance do Grêmio aí, se possível, André. Mas tem desde o início, não? Para a gente ver. Ver se tem desde o... Faz o corte, né, do lance.
Olha lá, os dois zagueiros, um aponta pro outro e saem os dois, porque ia passar um pelas costas ali, mas o outro que tá lá na... Pelo amor de Deus. Vai tu, porque... Vai o Bressan e deixa o outro sair na cobertura. É contigo, te vira. Sabe? Então, não tem cabimento estranho, isso. Né? Olha lá, não tem cabimento. Os dois zagueiros saem da bola. O Thierry vira de lado. E fica entre o chute, entre a bola e o Marcelo. Tu vê o Marcelo corrigindo posição ali, dando uma passada até pro do outro lado tá fechando, tinha um jogador entrando, mas vendido na jogada. Mas aí que tá, o Bressan estava próximo. Aí um aponta pro outro. Não dá, não tem cabimento isso. Agora, sobre o Luan, né, a falta que ele faz não é só em campo, né? Ele faz Claro, a gente vê o Grêmio jogar e vê a dificuldade que o Grêmio enfrenta sem o Luan. Mas, numericamente, o Grêmio tem muita dificuldade sem o Luan. Por exemplo, no Campeonato Brasileiro, o Grêmio tem 73% de aproveitamento quando o Luan joga. Quando ele não joga, são 37%. Nossa. E no ano, o Grêmio tem 78% de aproveitamento com o Luan em campo. Ele faz uma diferença absurda no time. Mais da metade do time. Ele é o diferencial. E mais, técnico, expoente técnico. Exato, porque ele também divide as atenções dos adversários. Claro. É muito mais difícil marcar o Luan do que marcar, por exemplo, sei lá, colocar ali o Everton. Eu não sei como é que o Renato... Vamos considerar que o Luan possa jogar, eu acho que vai jogar agora no meio da semana. Contra o Botafogo. Acho que os dois jogam. Tá? Eu acho que nenhum dos dois joga. Eu também tô... Vamos apostar esse café? Vamos. Eu também tô também do jogo. Café é com o Bagé. Você tem que apostar uma coisa mais hard. Não, fantasia. Vamos lá. Tá, vocês querem partir da análise com ou sem Luan? Pra mim, não joga o Luan. Eu tô com o Diogo, acho que não joga o Luan. Concordar com ele? Luan não fez um treino. É que eu propus um negócio e vocês ficaram de frescura. Eu quero saber o seguinte, com Luan ou sem Luan vocês querem fazer a análise do Grêmio para quarta-feira? Eu acho que eu jogo o Luan. Essa é a minha opinião. Tá, tudo bem. Eu quero... Faz com ele, então. Faz com ele e depois sem ele, tá bom. Então tá, vamos fazer com o Luan a análise. Quem é que sai do time? Léo Moura. Léo Moura. Não, Léo Moura sai para a entrada do Edilson. Saiu o Everton do time. Aí, Saiu o Everton. Do meio para frente saiu o Everton. Fernandinho Baez na frente. É Fernandinho Baez. Tá. Fernandinho por aonde? Pela direita. A gente sabe que o Léo Moura só jogou no meio campo, no jogo da lateral. Na verdade, Fernandinho vai para a esquerda, porque o Ramiro joga na direita. Como o Michel joga, desculpe, tu tem razão, Ramiro. O Ramiro vai jogar de extremo. Porque no Rio o Michel não estava. Tá aí a questão. Mas essa é a questão que eu quero... O Renato fez um negócio que acertou a vida do Grêmio e acertou a vida do Ramiro. Aí o Renato agora desmancha o que ele fez, porque ele está tendo uma concepção que é mais importante o Fernandinho puxar a bola para dentro para chutar. O Fernandinho puxa 10 vezes a bola para dentro e vai dar meio chute. Não, ontem ele deu um chute, chute mais perigoso. Tá, mas quantas vezes ele trouxe o time todo para fechar e não solta a bola? Entortou o time. Pô. E outra coisa, o Everton, na minha opinião, é mais jogador para jogar do lado esquerdo do que o Fernandinho. Mas... Não foi o que se viu. Para fazer o que o Pedro Rocha fazia, né? Mas enfim. Mas vocês querem arrumar um substituto do Pedro Rocha e não tem, né? Esse que é o problema. Mas o Everton já foi titular aqui, não adianta agora ficar nessa aí. O Grêmio tem que jogar com o que tem. O Grêmio tem que jogar com o que tem. O Grêmio tem Arroio, o Grêmio tem Everton, o Grêmio tem o Fernandinho para jogar por ali. Então é com isso que a gente tem que trabalhar. Por característica, é que o Arroio jogou muito pouco e além de tudo ficou lesionado e agora está voltando de novo. Mas eu acho que por característica, o mais próximo do Pedro Rocha, eu acho que é o Arroio. Eu também acho, mas a gente percebe que ele está totalmente... Tá fora. Só que, claro, está totalmente fora. Ontem entrou... Não é que ele esteja... Não é só o ritmo de jogo. Ele não está entrosado com os caras. Ele dá bola e corre para um lado, cada um do outro. Eu não botaria. Se o Luan jogar... Eu jogaria o Fernandinho para a esquerda. É isso que eu acho que é melhor. Joga o Fernandinho para a esquerda e não complica, deixa o lado direito com o Ramiro e com o Edilson. No Rio ele jogou na esquerda. Não, tudo bem. E ele teve várias vitórias. Ele botou o Léo Moura no meio, né? Em não tendo Luan, o que fazer? Então vamos lá. Em não tendo Luan, que é a proposta do Diogo e do Cuco. Não tem alternativa. Fazer o que ele fez no Rio, botar o Léo Moura no meio. Edilson na direita, o Léo Moura joga também. Ó, vou dizer uma coisa para ter articulação. O que o Jair Ventura mais quer é que o Grêmio ataque, né? Sim. Sem dúvida. O que ele mais quer é que o Grêmio ataque. Qual é a alternativa do Grêmio? Ficar em casa, não atacar? Não, é isso. Tá, mas e aí, quem é? Botafogo é o time do contra-ataque. Tá, mas aí você... Eu acho que se o Luan não jogar, vai jogar o time de ontem. Vai jogar eu acho que ele vai com o Léo Moura Fernandinho e o Everton. Eu acho que ele vai com o Léo Moura. Precisa atacar.
Tá, então aí o substituto do Luan Vai no ser o jogo de Everton. quarta vai ser o Everton. Vai ser Eu tô o dizendo, Ramiro, pra mim. não estou dizendo em posicionamento, estou dizendo em nome. sim, de em nome. Everton. Vai ser o Everton. Seria o Everton. Pra mim, sou o Com Everton. o mesmo posicionamento de ontem. Pra mim, começo possível. Não vai Acho que dar não. certo. Eu acho que ele joga com o Léo Moura, né? Acho que ontem Eu também acho que vai ontem Léo foi Moura. um Eu acho que ele teste jogaria pra com o Léo isso. Moura, né? Mas não aprovou. Pois é esse o detalhe. Pode ter sido um teste, mas não aprovou. O Grêmio Não sei se bateu não como aprovou. se Não batesse aprovou. numa muralha. Eu Não acho que o aprovou. Grêmio vai fazer de tudo pro Luan jogar, gente. Por isso que minha tese é que o Luan joga. Essa história que o Renato disse ontem na coletiva que perder por 4 meses. e não é exatamente, não é sacrifício. Se perder esse jogo não tem mais ano. Não tem ano, Quer acabou dizer, o ano. não tem tempo, né? O brasileiro continua. E O outra, Grêmio tem se chance o de Grêmio- Libertadores, mas Não, mas só um pouquinho. Acabou. Depois de ontem, se perder Acabou. pro Botafogo a classificação... Mas se o Grêmio passar, tem 30 o dias ano- pra recuperar o Luan. Tá bom? Bota pra jogar então. Perfeito. Eu botaria pra jogar. Essa é a minha isso, tese. Eu sou contra. Por mas isso que eu bota pra jogar. aposto. Tem o que momento- botar pra jogar. É o momento do sacrifício. Azar que Essa tem. Se o história Grêmio não se classifica contra o Botafogo, o ano termina em setembro, gente. Não, mas ao contrário, senso, se o Luan joga e o Grêmio passa, mesmo que ele se machuque, pô, tu ganha tempo, porque a próxima fase não é em 20 e seguida. poucos de outubro, né? É, lá no Right E tu pode preparar até o Patrick pra substituir ele daqui a pouco, porque vai ser Sim, inscrito. não, o Patrick vai ser inscrito. Se o Grêmio passar, o Grêmio vai escrever Não, e a três gente jogadores. vê que o Guri Patrick, tem Christian. personalidade. Ele não se escondeu do jogo, um jogo em que a torcida estava nervosa, reclamando do time. Era pouca gente, mas. A e ele teve personalidade. única questão para o Patrick não ter começado o jogo ontem, na minha opinião, é isso que o Diogo Sim. falou, que era o teste que o Renato estava fazendo para o Concordo. time de quarta-feira. Pra mim, ele tava fazendo isso. Só que como teste, para mim ficou muito claro que não deu certo. Não deu certo. O que o Ramiro jogou ontem? Nada. Foi uma das piores. E no Rio, o time jogou bem e ele não. Ele tá em declínio técnico, né? Tá em declínio. Mas não é só isso. Ele saiu da Ramiro- posição. O Rogério tem razão. Saiu da posição dele. Está começando a rodar o Ramiro Eu acho que por ele só todo o meio campo. só rende daquele lado dele. Não é só eu que acho Ele isso. jogou Isso 5 posições mostrou. diferentes no ano, o Claro. Ramiro, coitado. E onde é que ele rende mais dessas 5? Aberto pela direita. Sem dúvida. Ele só não foi goleiro. Tanto que ontem. Então para que não, vai ele só não mexer foi no goleiro no troço? meio campo do Então para Grêmio. que vai mexer no negócio? Ontem, Sabe? no momento em que ele jogou assim, que ele fez o famoso facão, aquele que o Rogério não gosta de. Né? Mas Facão, ele. corredor. Olha aqui, ó, não, ele olha aqui, fez ó. o lançamento Semana- do Arthur, ele entrou e foi uma jogada de perigo do Grêmio. Foi a melhor do primeiro tempo. Semana farroupilha, tu vai levar o facão no lobo se tu continuar assim. Não, e outra, ali se tem um centroavante um pouquinho mais técnico, talvez aquela jogada do Ramiro tivesse colocado até pra área. Porque a movimentação do Jael, a gente percebe, ele recebe a bola aqui. Sim, sim, sim. E o Jael tá muito atrasado. É, ele teria Só que ter ele, antecipado se é o um Barros, pouquinho. ele invade Já e ele larga toca ali, pra né? área. Bom, depois também teve uma outra incidência nessa rodada aí que a gente vai ver que o Grêmio não aproveitou, mas não adiantaria, porque o Corinthians foi ajudado lá pela arbitragem. Lembrando para você que vem chegando um dos mais tradicionais eventos do esporte amador no estado. São os Jogos Comerciários Sesc, que estão com as etapas municipais em desenvolvimento. E a final estadual vai ser nos dias 11 e 12 de novembro aqui em Porto Alegre. E os atletas, todos os atletas que vêm do interior, têm as despesas com transporte, hospedagem e alimentação subsidiadas pelo Sesc. Então, não esqueça, 11 e 12 de novembro, a grande final dos Jogos Comerciários Sesc, na sede campestre do Sesc, aqui em Porto Alegre. Mais informações você tem em sesc-rs.com.br. Vamos à mensagem do Zafari e já voltamos. Zafari. Comece bem a semana com o Zafari. Vamos dar uma olhada então. Tá na mão, Diogo? Tá na mão. Aí, Vamos ver, André. o gol do Jô, o André vai posicionar lá. De Jô? É, com o braço, né? Olha lá, ó. Cruzamento. Tá maluco. Não, Alguém acha que essa bola ia entrar direto? Na minha visão, ela ia bater na trave. Tá? Pode ser, como a bola que o Marcelo Groy tirou no chute do Wellington Paulista, Mas, podia ir para fora, não posso. Mas foi com a mão. Agora, como é que o árbitro que está ali, o assistente ali, O árbitro tradicional. olha lá onde é que ele está. Sabe o que o pessoal apelidou agora, esses vigia que não fazem nada? É buzina de avião, né? Sim, não existe. Cinzeiro de moto. Não serve pra Não sei se vocês vão lembrar ontem, logo no início do jogo, Diogo, um lance de escanteio pro Grêmio,
Na verdade, foi tiro de meta. A única coisa, desculpa, é que podia ser que a trave estava na frente da visão. Porque tu olha no ângulo invertido, é bem na frente da trave. Mas olha, Não, mas dá pra ver. E outra, a reação de todo o time do Vasco é instantânea. Se o juiz pega, se o árbitro pega e comete algum tipo de arbitrariedade e ele é suspenso, como já aconteceu em jogos, né? E esse cara que está ali, que viu na frente Mas eles dele, também são suspensos, eu acho. Tudo bem, são suspensos do quê? De continuar. Daquilo ali. Eu não acredito que não. E outra coisa, esse ano o Campeonato Brasileiro tem uma máxima, né, de análise do jogo. Uma análise ao vivo, em loco, no jogo, e uma análise de vídeo. Então esse jogo foi analisado, como todos os outros, né, em loco e também em vídeo pela atuação dos árbitros. O árbitro que tiver melhor pontuação no fim do ano vai ganhar uma premiação. O árbitro, e aí quando eu falo árbitro, eu falo todos, né? O que tiver a menor premiação, qual é o castigo? Acaba sendo punido, né? Com perda de jogos para apitar. E é o coletivo que perde, porque são fixos, né? Então é coletivo, não é mais um time. Árbitro, é um time de arbitragem que perde. Ontem era toda uma equipe do Rio de Janeiro. Eu acho que enquanto não tiver a equipe do Rio de Janeiro aqui em Porto Alegre. Mas e essa aí que apitou o jogo do Corinthians, da onde? Era do Mato Grosso, era o Wagner Hillway. Wagner Hillway. Bom juiz esse cara. Tá, uma pergunta eu até não culpo tanto o juiz, porque talvez ele não tenha visto mesmo. E aí os auxiliares dele não ajudaram ele, nem o Bandeirinha e nem o Vigia, né? Esse ali era o árbitro adicional 1, é o que fica à direita na... Mas tem um que não sei se era do Rio, que está apitando por Pernambuco agora. Mas aí tem bastante. Tem o Weber do Paraná e apita por Santa Catarina. Mas quem é que apitou o jogo do Grêmio ontem? O Klaus? Não, mas o Klaus não estava no jogo. Não, ontem foi o Marcelo Henrique. Mas o Klaus apitou aonde? Rafael Klaus. Deixa o Rafael Klaus, ele apitou que jogo, meu Deus do céu. Não foi do Internacional que ele apitou? Foi do Inter. O Klaus. Que ele é do Rio, né? Ou de São Paulo, está apitando por Pernambuco. Sim, mas eu acho que enquanto não tiver a profissionalização da arbitragem, nós vamos ter esse tipo de coisa. Felizmente, enquanto não tiver uma seriedade... Mas eu queria discutir eu acho que seriedade tem. Eu acho que a profissionalização não vai ser... A gente fala na profissionalização da arbitragem como se fosse a panaceia para todos os males da arbitragem. Não é. O erro humano acontece. Mas e a coisa do fair play? E o erro humano sempre a favor do Corinthians acontece? Não é verdade. O Corinthians foi prejudicado. Ontem era o quinteto de Goiás. Não é verdade. Era o Elmo Alves, reserva. Foi prejudicar contra o Flamengo, teve um gol legítimo que foi anulado, cara. O gol do Jô mesmo foi. E o auxiliar de número 1 era o Eduardo Tomás. Eu queria discutir aqui era a atitude do Jô. Esse era o árbitro adicional 1, né? O que estava ali atrás do gol. Que não vai mudar a história da humanidade, saber quem foi. A atitude do quê? Do Jô, né? Mas aí é diferente daquela do Rodrigo Caio. Mas o discurso que ele deu não está compatível com... O Rodrigo Caio foi em função... discutiu muito isso no centro do país. Mas eu acho que são coisas diferentes. Então, o discurso dele não combina com a prática dele. Mas seria uma punição... Aquilo lá foi uma punição disciplinar, que seria para cima do jogo. Ética é ética, não existe mais. Quer dizer que roubar 1 milhão é roubar... Não é questão de roubar. Mas o Jô disse que o problema do futebol brasileiro é a atitude dos jogadores. Ele disse isso numa entrevista, depois do caso do Rodrigo Caio. Sim. Então, se ele parabenizou o Rodrigo Caio por uma atitude justa e ética, ele deveria ter se acusado. Eu sei que no futebol a gente joga bola todos os dias, né? Aí pega uma pelada da equipe e vai jogar o futebol. O que acontece? Se eu faço um gol de mão, eu saio comemorando, é óbvio, né? É errado? É errado. Né? E a gente nem está competindo. Será que e automaticamente comemora. Mas o Rogério colocou uma coisa aqui. Será que o Corinthians teria sido campeão paulista se o Jô tivesse não jogado aquela partida logo depois da partida contra o São Paulo? Ele teria sido suspenso. Eu faço uma distinção pelo seguinte: o futebol é um jogo. Como todo jogo entra além da sorte do azar, entra a questão também de você ludibriar o seu adversário. Não, mas não é uma coisa ilegal. Mas não é que isso seja... Mas tu está falando sobre a questão da ética. Sim. Dentro do futebol, como o futebol é um jogo, isso faz parte também... Entre aspas, né, Rogério? É o blefe do jogo de carta. Não é só o ludibriar, não é só no drible. Ele tocou com o braço na bola. Quem é que tinha que ver? Era a arbitragem. Na minha opinião. Cuba, vamos para a Copa de 86. Vocês não acharam sensacional
Até hoje, o gol de mão do Maradona em cima da Argentina? Não. Em cima da Inglaterra? Não. Que ganhou a guerra? Eu não achei o gol do Peru contra o Brasil, que eliminou o Brasil na Copa América. Eu não acho legal. O simbolismo não foi espetacular. Eu não responsabilizo o jogo. Eu responsabilizo a arbitragem, não é? Mas eu não acho exatamente isso. Eles têm um juiz para isso. Porque a gente não pode... Forte a palavra juiz, mas dentro das 4 linhas ele é o juiz. Tu não pode, depois de um episódio... É que foi o jogo, se fosse... Cara, se fosse o Luan, se fosse o D'Alessandro, não teria importância mas essas fazem parte do jogo. É a mesma coisa quando o zagueiro vai para a bola e puxa o atacante, empurra o atacante. É falta, tu vai acusar isso, tá? Não, eu puxei o zagueiro antes de eu fazer o gol. É o pênalti que eu fiz. Eu sempre aprendi que... quando o jogador força no pênalti, sabe? Tá errado também. Pois é, mas aí tu não vai fazer futebol. O que eu estou questionando, só um pouquinho, Rogério, é um fato específico. Se fosse o Guilherme Arana que fizesse o gol com a mão, não ia cobrar dele isso. É que o Jô, depois daquele episódio, teve um discurso que fez outra coisa, que o envolvia diretamente, teve um discurso de ética que foi incompatível com o que ele fez. Só isso. É porque é o Jô, não é? Se fosse qualquer outro, eu concordo contigo. Eu como torcedor, não aceitaria que um jogador do meu time se acusasse. Fiz o gol com a mão, matava. Mas tu admitiria que fizesse como o Rodrigo Caio fez. Olha, ali naquele caso, eu também não concordo. Mas ele fez. Mas o Rodrigo Caio não tinha. Mas eu não vou vaiar ele por ter feito aquilo. Mas aí eu tô contigo. São dois comportamentos. Aí são dois comportamentos diferentes. Não é dois comportamentos. Eu quero dizer que eu concordo com o Rogério. Eu só discordo do caso específico do Jô, porque ele falou em ética. É que não foi eu que falei. Caso dele foi ele. Dito, é? Só por isso. Se fosse qualquer outro jogador, eu tô fechado com o Rogério. Inclusive, no que diz respeito ao Rodrigo Caio, não deveria estar falando Mas se for levar para essas incidências que são menores dentro do jogo, aí não tem mais futebol. Mas essa não foi menor, foi um gol. Não, mas tudo bem, mas foi gol. Mas é aquela história. Não, ele chegou para fazer. Foi gol e pode ajudar a decidir o campeonato. Desculpa, foi gol e pode ajudar a decidir o campeonato. Poderia, não vai, né? Como que não? Já foi decidido uma bola que não entrou. Mas então é melhor fazer que nem agora nas eliminatórias foi aonde? Foi que anularam o jogo. Lá na África, né? Na África. Jogo da África. Então vamos fazer o seguinte, vamos repaginar todo o futebol, errou a arbitragem, vai virar tribunal. Vai virar tribunal. Não, mas aqui, ó, no nosso Facebook, o Diego Mendes, ele antes faz uma crítica, né? Bota assim, a gente brinca, mas chega a ser bonito ver o Corinthians em campo. Esse esquema que o Carille usa de 2 bandeirinhas abertas pelas pontas, o juiz articulando pelo meio, a CBF e a TV como homens de área é quase imbatível. Como é o nome dele? Diego Mendes. Muito bom. Aí depois ele bota assim, se tivesse desafio no futebol, assim como no vôlei, quantos gols do Corinthians teriam sido anulados? Mas teve gol a favor dele que foi prejudicado. E tem uma campeonato que o Corinthians foi campeão em 95 tinha que ser anulado. 2005. Mas não é, o Corinthians é sempre o mesmo time. É sempre o mesmo time. Ontem o Léo largou melhor, que foi a seguinte: a arbitragem faz 7 jogos. A arbitragem completa 7 jogos e não pode ser pelo Corinthians e não pode ser contratada por mais ninguém. Aqui no Facebook tem outro telespectador participando com a gente, que é o Márcio Souza, e ele traz uma opinião que é muito parecida com a de muitos que têm falado sobre o Grêmio. Vocês não acham que depois que o Espinosa saiu, os jogadores foram embora junto com ele, o planejamento errado? Não. Foi embora o Espinosa, o Pedro Rocha, né, com a venda, o Luan aí começou a desandar a maionese. Não, Pedro Rocha e o Luan, tudo bem. O Espinosa não tem nada a ver. Ouvinte lá da Grenal. Eu não sei, olha, eu vou te dizer o seguinte. Eu não concordo com ele. Mas muita gente, talvez tenha sido coincidência isso. Pensamento mágico. Talvez tenha sido coincidência. Mas a fase de decréscimo do Grêmio coincidiu com a saída do Espinosa. Mas é pensamento mágico, eu também concordo com tudo bem, pode ser. Muita coincidência. Mas olha, é coincidência. Pode ser pensamento mágico, coincidência, mas isso que ele está dizendo, hoje de manhã, por exemplo, o rapaz que é manobrista lá na garagem, lá no centro, que o Nelson conhece, disse a mesma coisa. Todo mundo está falando isso. Então está relacionado, está sendo ruim. Por isso que numa hora dessas, vamos dizer que o Espinosa estivesse sendo muito ruim para o Grêmio, ou que o Espinosa não estivesse fazendo nada para o Grêmio, a favor. Mas não manda embora numa hora dessas, amigo.
Numa hora que está... Espera passar pra quê? Deixa passar aí. Mas eu respeito... Uma semana antes de decidir com o Cruzeiro... Eu não vou julgar, porque eu não sei os motivos que levaram, assim, exatamente. Não sei o que aconteceu, não estou lá dentro. Tá, se tu não sabe, é porque não eram relevantes. Não, não sei, Rogério. Porque não se sei. nós não sabemos... Não vou julgar. Vamos dar um exemplo aqui. Como é? Miller Bolanhos. Nós sabemos que os motivos que levaram à saída dele eram relevantes. Ele quis sair também, né? Ah, mas os motivos não eram relevantes? Não, sim. Tá, tudo bem. Não, mas nós estamos sabendo. Então, se os motivos para a saída do Valdir Espinosa fossem relevantes, tal como o do Bolanhos... Depende. Tu não vai expor um cara que faz parte da história do Mas o Bavaresco já se saberia. Ninguém ficou falando do Bolanhos aqui e a gente ficou sabendo. A mesma coisa seria do Espinosa. Então, isso vaza. O Espinosa acabou com o Grêmio. Não é isso aí. O que eu estou dizendo é porque eu não vejo e não se sabe de nenhum motivo relevante, e se houvesse, isso vazaria, tá, para a saída do Espinosa. Então deixa lá até terminar. Quer dizer, não teria pelo menos essa relação. Falando de futebol profissional. Mas eu deixar respeito... uma pessoa por deixar ganhando 60 mil. Eu respeito a opinião do telespectador, né, do ouvinte, torcedor, de maneira geral. Eu respeito toda e qualquer opinião. Eu também. Mas é para ele isso, né? Ele tem que avaliar que a saída do Espinosa fez mal pro Grêmio. Eu acho que no imaginário do torcedor, o Espinosa, campeão do mundo, estava ali, estava ajudando o Renato, aquela coisa toda, é pro torcedor. Porque a gente sabe, o Espinosa não fazia nada. Nada no Grêmio. Bem isso mesmo. Ele não fazia absolutamente nada no Grêmio. E tanto é pensamento mágico que amanhã ou depois esse mesmo torcedor pode ir lá, eu não estou dizendo que vai, não estou dizendo que esse torcedor... Sim. E vai lá e vai pedir a saída do Renato, se o Renato não ganhar título. Com todo respeito à história do Espinosa, a declaração dele, quando ele chama aquela entrevista coletiva ainda no CT lá e anuncia a sua saída, enfim, chora, ele fala, eu acho que num momento ele vai muito mal. Ele dizendo, olha, eu tive que lembrar a eles que eu sou campeão do mundo, que eu não sou um qualquer para ir estar assistindo o jogo de guri. Eu concordo. Peraí, mas se tu é funcionário do clube, se o clube, tu aceitou ser funcionário do clube... Tu faz a função que o clube determina. Eu concordo com então, tudo ele se achou acima disso, entendeu? Tá, eu concordo com tudo que vocês estão dizendo. Apenas se sou eu que vou tomar uma decisão, eu não tomo essa decisão agora. Não, eu também acho que não deveria. Eu vou amorcegar politicamente, vou trabalhar isso dentro, não vou fazer. Nada, com todo respeito. Não vou fazer. Tá, mas aí que tá, é um outro detalhe. Se não fazia mal, se ele não fazia nem bem, nem mal pro Grêmio... Deixa. Tira. Deixa. Tá fazendo muito mais mal todo esse pensamento mágico, essa fofocaiada que tá agora. Mas não existe isso. Ninguém ia lembrar dele. Não. Ninguém ia dizer, o Grêmio tá perdendo apesar do Espinosa ter continuado. Não, quando o Grêmio jogou bem contra o Botafogo... Ninguém ia lembrar disso. Quando o Grêmio jogou bem contra o Botafogo, a gente lembrou que o Espinosa saiu? Que ele estava, não estava? No 5x0 do Sport. 5x0 do Sport. Ninguém lembra isso. Sempre as coisas vão ser lembradas na derrota. Torcedor, mas é um elemento imaginário do torcedor lembrar o que ele internamente no Grêmio, mas a gente isso não é relevante, não tem relevância nenhuma. E a gente que está analisando não pode levar isso em consideração na mídia. A análise, no meu entendimento, é o seguinte: se o Grêmio sabe por que está acontecendo isso, é bom que o torcedor fique com o pensamento mágico a respeito da saída do Espinosa. Agora, se o Grêmio não sabe o que está acontecendo... Aí é grave. Eu acho que o Grêmio sabe, mas tem um porém muito negativo nisso. O Grêmio sabe e não corrigiu o seu próprio erro. Porque aí tem como corrigir? Isso, agora não tem mais. Como não tem mais? Não tem, porque olha só, o Grêmio disse ontem, o Renato disse e o Odorico Roman disse, o Grêmio está com dificuldades para criar no jogo. E a gente já falou sobre isso aqui. A gente já debateu isso. Eu sei, eu não quero voltar no que a gente debateu. Só que isso não é questão de elenco. Só que o Grêmio tinha o elenco suficientemente bom para responder aos problemas. E agora não tem mais. E agora não tem. Mas assim, ó, e aí eu pergunto, o Odorico Roman talvez teve vá poder responder. Teve 4 dias para contratar já. Mas eu acho que talvez nem esse seja o problema. Será que não dava para ter segurado? Eu não estou nem falando do Bolanhos. Porque o Bolanhos a gente sabe. O Gastão Fernandes. Não, o Gastão Fernandes. Talvez ele não fizesse nenhuma diferença e jogasse tão mal quanto o Léo Moura está jogando. Mas ele é do ramo. Mas ele é do ramo. E outra, ele disse que, disse que queria ir embora porque ele não estava jogando.
Não dá pra ter dito pra ele, Gaston, tu vai ter ali na frente 10 jogos pra jogar, 6 jogos pra jogar. Aí foi um erro administrativo. Isso é aquele negócio não jogou nada quando entrou. Mas para aí, jogou absolutamente nada. O Lincoln não tá jogando, tu queria que tivesse ficado. Mas não. O Lincoln jogava mais do que ele. Não. O Gata Fernandes jogou mais. O Lincoln de 2015, de 2016, Gaston Fernandes saiu do Grêmio com 4 assistências e 95 minutos jogados. E sabe quantas assistências fez o Lincoln? Uma. Tá, então quem é o responsável por mandar o Gaston Fernandes embora? O departamento de futebol. Errou. Que não quis que ele ficasse. E o treinador? Que também não forçou os dois. É um conjunto de erros. O Grêmio não é o departamento de futebol, o Grêmio não é o técnico, o Grêmio é um conjunto de erros. Eu penso que não resolveria. Nessa circunstância, resolveria. Ele é mais meia que o Léo Moura. O detalhe todo... Tu não pode mandar o jogador, mandar o jogador embora, que tem 4 assistências em 90 minutos, e depois ficar reclamando que não tem um armador. Uma perguntinha pra vocês. E será que o Grêmio não estaria contando com a recuperação do Douglas, que não aconteceu? Tava. Claro, também, claro. Aliás, esse é outro mistério. Equivocada, né? É outro mistério. Ninguém fala do Douglas mais, né? Quantos meses mais ele vai ficar sem jogar? Só que a gente estava chegando nessas fases decisivas e o Grêmio começou a se desfazer do elenco. No momento que tu teria que reforçar. Eu sei que a gente está aí, que o fiasco foi o Grêmio, né? Apesar do Nelson ter dito que não tinha sido, nós passamos o programa todo quase só falando do Grêmio. Não falamos da vitória do Internacional e tal. A Big Odonto tem 7 anos de tradição e qualidade em implantes dentários. São 2 endereços. Ligue e agende a sua avaliação. Em Viamão, você tem aí a possibilidade de agendar pelo telefone 3046-3660. E em Canoas, o telefone para agendamento é 3428-4332. Implante dentário é na Big Odonto, onde você conta com excelentes especialistas. Vamos à mensagem do governo do estado do Rio Grande do Sul e já voltamos. A nossa vida está sempre mudando. O jeito de falar pelo telefone mudou. O jeito de trabalhar mudou. O jeito de estudar mudou. É por isso que o governo do estado também está mudando, para oferecer melhores serviços para você. O Tudo Fácil ganhou novos serviços que podem ser realizados pela internet. Com a delegacia online, é possível registrar e acompanhar ocorrências pela internet. Agora, os empreendedores podem solicitar e acompanhar o pedido de licenciamento ambiental pela internet. E quem precisa de medicamentos pode consultar a situação do seu pedido pela internet. E tem muito mais. O acordo de resultados, a junta comercial digital e o sistema de controle de peças de desmanches. Saiba mais sobre as inovações que facilitam a vida dos gaúchos pela internet. A vida muda, a gente muda junto. Qual o nome do seu futuro? O meu é Rio Grande do Sul. O nosso futuro é Rio Grande do Sul, não é? Deixa eu chegar aí. Que tem. Olha, tá bombando aqui. O que uma derrota do Grêmio fez contigo? O que uma derrota do Grêmio fez contigo? Não, eu vou. Havaí já foi assim. Corinthians aqui na Arena já foi assim. Agora a Chapecoense, o Grêmio pelo amor time de Deus. Titular, até para sair dessa história, às vezes que o Grêmio botou o time a 0, com o time titular jogando na Arena, no Campeonato Brasileiro, o Grêmio perdeu 11 pontos. Olha aqui, perdeu para Corinthians, Chape, Havaí e empatou com o Santos. Nunca ninguém foi campeão dos pontos corridos com mais do que 6 derrotas. 6 derrotas é o máximo. Se o Grêmio for eliminado... Então o Grêmio não vai mais ser campeão, só para o Fernando Guimarães de Gravataí. Se o Grêmio for eliminado pelo Botafogo na quarta, só voltarei na Arena em 2018. Chega de dar apoio às invenções do Renato. Que mais? Previsão de 55 mil, viu, quarta-feira. O Thiago, acho que o Grêmio tem 3 vetores importantes no time esse ano. Pedro Rocha, Jeromel e Luan. Quando perde os 3, o prejuízo é grande. E também estou achando o time sem sangue. Espero que na Libertadores o time entre com gana. Os jogadores que saíram precisam... Dos que saíram precisavam. Era o Bolanhos, né? Lincoln e seu sono, e Lagata que nem chegou. Que mais? Esse é o Thiago. Vamos ver aqui. Roberto da Alvorada. Sempre entendi mal, achei que o Corinthians era o Timão, mas na verdade é o Dimão, não é Timão. Tá boa essa do Roberto. O que adianta ter 70% de posse de bola e a bola não entrar? O tricolor perdeu a gana, a raça, o Grêmio virou toque-toque e desandou. Diz o Fernando de Gravataí. Rogério e bancada,
Você não acha que para ser treinador não basta só ser boleiro, precisa ser técnico, saber mexer com as peças que tem? Para mim, o Renato está muito longe de ser treinador, é a opinião do Vanderlei de Cachoeirinha. Ah, deixa eu ver o que mais. Eu discordo, porque o Grêmio ganhou várias partidas por causa do Renato. Em 7 dias o Grêmio acabou. O Lucas, agora não adianta falar humildade com a voz baixa, Renato. Estava na UTI hoje, acabaram de desligar os tubos do Campeonato Brasileiro. E quarta termina o ano para o Grêmio, tal, com a praga que o Espinosa que rogou, que o Grêmio não vai ganhar nada esse ano, já deu para ver, não vai ganhar nada menos, diz o Lucas aqui. O Espinosa vai ter que se mudar de Porto Alegre, se por acaso vai para o Rio, né? Se por acaso o Botafogo fizer o crime aqui, vamos ver aí os lances. Ele disse que vai ficar feliz e triste ao mesmo tempo, né? Assim, independente de quem passar. Vamos ver os lances aí da vitória do Internacional, né, diante do Figueirense. O que é o futebol, né? Há um mês atrás o Inter era numa crise só e o Grêmio nadando em águas tranquilas. O Internacional jogou pro gasto, né? Esse gol a 4 minutos aí também. Quem jogou bem, aí acabou o jogo. Quem jogou muito bem e foi escolhido melhor em campo, ganhou o troféu SEG, foi o lateral esquerdo Wendel, né? Foi uma partida muito boa. Tecnicamente é bom jogador, né? Os melhores jogos dele na temporada. Foi muito participativo o jogo inteiro. Tecnicamente o Wendel é bom jogador, ele precisa sempre ter. É o que a gente fala do Sacha, né? E agora o Inter está fazendo na Série B o que se esperava dele desde o início, né? Sem dúvida. A diferença técnica do Inter para as outras equipes é muito grande. Esse jogador, mas o Inter, a força que tem, mas o Inter, impressionante. É impressionante. Não. Teve uma bola, ele pegou na direita, ele pegou no campo do Internacional, ele foi quase dentro da goleira. Pode que ele é muito bom jogador. Não, é isso aí que ele faz, né? Ele pega e bom e bravo. Não, tem velocidade, que ele foi artilheiro do Brasileiro, artilheiro do Paulistão. Mas eu acho que essa foi a melhor partida que ele jogou. Não foi nada de extraordinário no Internacional, mas foi a melhor partida que ele jogou. Mas o Inter não veio fazendo partidas extraordinárias, só que para a Série B, nossa, agora tá passando por cima como tinha que passar mesmo. Aí esse escanteio com a mira laser do D'Alessandro botando na cabeça do mira laser, é muito brincadeira que o D'Alessandro fez. O D'Alessandro fez no primeiro tempo a diferença daquele jogo do Internacional. D'Alessandro para no final do ano. Não para, não tem como. Agora, olha, o Damião faz o gol mais difícil. O Damião faz o gol mais difícil e depois perdeu uns 2 lances mais fáceis do que esse. Mas agora, um jogo contra o Figueirense deixou claro uma coisa, né? O Nico Lopes ele não pode ser reserva do Inter, né? Ele não pode, ele não é um jogador talhado para ser titular, ele tem condições técnicas para titular em qualquer time. Mas isso não é o jogo do Figueirense, né? O Ando está mostrando, né? Pô, e mais um jogo. Horas, e mais um jogo que se tivessem dado para o Nico Lopes as mesmas chances que deram para esse William Potker aí, eu acho que tem que jogar os dois. Estava arrebentando. Acho que tem que jogar os dois. A jogada eu acho que tem que jogar os dois Essa também. jogada foi sensacional. O Endo jogou demais. Que jogada? O Nico Lopes, sem ser titular, consegue ser o artilheiro do Inter no ano. É incrível. E é um jogador técnico, que pode jogar do lado direito, pode jogar do lado esquerdo. E tem gente que reclama que ele perde muito gol. Não, mas a questão é, perde porque o Damião perde mais do que ele. Tá? Mas é que como o Guto quis fechar a casinha, ele botou o Potker, que o Potker é assessor de lateral, o que o Nico Lopes não é, né? Não, o Potker já está jogando bem também. Eu concordo com o Diogo, acho que teria que jogar os dois. Arrumar um jeito de jogar os dois. Tira o Sacha. O Sacha está fazendo aqui em campo. Exato. Acho que a bola da vez para sair é o Sacha. É que o Guto Ferreira tentou isso logo no início, o Potker pela esquerda. Vocês lembram disso? Isso. E aí não. O jogo terminou assim. Sábado o jogo terminou assim, né? Com o Potker pela esquerda e o Nico. Depois que o Nico entrou, né? Curiosamente, o Potker jogou pela esquerda no Figueirense, né? Quando ele surgiu na carreira. Mas eu concordo. Eu tenho dito aqui, o Nico Lopes com uma perna titular nesse time do Internacional. O artilheiro do time tem que ser titular, o mesmo valia para o Brenner quando saiu do Inter. O torcedor colorado talvez não esteja se ligando, porque a gente está no mês de setembro ainda e faltam aí 14 rodadas, 15 rodadas para terminar a Série B. Mas o Inter está a 5, 6 vitórias de voltar à Série A. A verdade é essa. Convenhamos, convenhamos, né? É a parceria muito ruim na Série B. Sem dúvida. Que coisa horrível. Uma boa, assim. Por isso que era inadmissível a campanha que o Inter estava fazendo lá no início. Não tinha sentido. A Série B, ela tem o Internacional como o time, o plantel mais qualificado, né? Aí tu tem o América Mineiro jogando um bom futebol. E dois times que podiam e o Vila Nova, que é o time mais equilibrado da Série B.
Eu tive mais... eu vou destacar um outro, que não está se falando muito, que é o Juventude, que é o melhor mandante da Série B. O Juventude tem uma campanha desse É um time organizado. Um time que consegue se impor em casa, ele tem futuro no campeonato. O Juventude é muito bem treinado, gente. Isso é. Se o Juventude conseguir estabilizar... Os jogos fora, principalmente, né? Conseguir estabilizar. Ele vai chegar no Juventude. Falar nisso, ou pelo menos vai encostar. Informação, né? Demitido o Luiz Carlos Vinck do Criciúma. Por ter perdido para o Juventude. Aliás, essa rodada. Foi sequência de maus nessa rodada, a Série B foi boa para os gaúchos. Né? O Juventude ganhou na terça-feira. Né? O Brasil e o Internacional venceram no final de semana. O presidente do Juventude deu uma declaração semana passada, antes do jogo contra o Inter, que o objetivo, na verdade, é se manter por uns 2-3 anos. Né? Agora, ninguém está impedindo de subir, né? Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital, clique e simplifique. E com o patrocínio do Banrisul Digital, nós voltamos amanhã, a partir da 13h, ao vivo aqui pela TVU. Rarucuba, obrigado mais uma vez. Valeu, obrigado pela presença no programa. 13h. Obrigado pela sua participação também. Virando o jogo, oferecimento Banrisul. Toda a segurança Banrisul em um aplicativo completo. Baixe hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. A Federação Espírita do Rio Grande do Sul convida para o seu 9º Congresso palestras de grandes oradores como Divaldo Franco, Alberto Almeida, André Trigueiro, Sérgio Lopes, dentre outros. Reflita à luz da doutrina espírita sobre espiritualidade nas relações, para viver e conviver em paz. Será na PUC